consumismo. Ei, Carol, no que você está pensando aí? Oi, Louise! Estava pensando como o consumismo está fortemente presente na nossa realidade atual. Estamos sempre querendo roupas novas, celulares de última geração. Somos tão influenciados pela mídia e pela propaganda que chega a ser vergonhoso. Isso é preocupante. Sim, e como, viu? Agora, recentemente, em uma aula de cooperativismo, estava estudando sobre o movimento contra a cultura. Já ouviram falar disso? Já ouvi algo sobre isso em algum lugar. Se eu não me engano, foi um movimento que surgiu nos anos 50, nos Estados Unidos, não é? Isso, exatamente. No contexto em que o movimento surgiu, os Estados Unidos e a União Soviética travavam uma disputa política ideológica que é conhecida como Guerra Fria. Especificamente nos anos 50, quando o país estava envolvido com a Guerra do Vietnã, os cidadãos estadunidenses vivenciavam a influência direta do capitalismo sobre suas vidas, diante do surto de desenvolvimento tecnológico pelo qual seu país passava. O consumismo atingiu índices jamais vistos, e é aí que os jovens intelectuais da época começaram a idealizar um movimento contra a cultura. Eles valorizavam a simplicidade, o amor, a natureza, a liberdade e a paz. A paz. Isso quer dizer que eles desaprovavam a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã? Com toda certeza. Além disso, eles eram contra os valores pregados pelo capitalismo e pelo conservadorismo. Propunham uma vida com liberdade de relacionamentos e diziam que o anticomunismo levaria as pessoas a uma libertação de espírito, a luta pela paz e valorização das minorias. Eles buscavam a libertação de uma sociedade que, segundo eles, estaria sendo engolida por padrões e valores capitalistas. Não obstante, toda essa inovação de valores se deu com a aproximação das religiões orientais, budismo, o hinduísmo e etc., bem como de novos hábitos, por exemplo, o vegetarianismo e o uso de drogas psicodélicas. Isso é realmente muito interessante. Sabem que agora eu ouvi vocês falando sobre isso, eu percebi que movimentos como esses são fortes exemplos de como o homem que vive em grupo exerce e influencia muito o meio em que ele convive, porque é por meio do pensamento e seus argumentos gerados que é possível que mais pessoas e seu meio interajam da mesma forma, aprimorando e criando novas ideias. De fato, é um exemplo claro de como o individual influencia no coletivo. É tanto que dessas novas ideias criadas surgiram outros movimentos que pregavam ideias parecidas com a contracultura. Um deles é o movimento hippie. É mesmo! Eu já li sobre o movimento hippie. Além da contracultura, isto é, oposição dos valores sociais e culturais da época, como vocês já disseram, esse movimento defendia o pacifismo, a não violência, o antirracismo e também ao uso de drogas. Acreditavam que por meio de alucinógenos poderiam expandir seus pensamentos. Uma de suas marcas registradas era a forma como se vestiam. Em sua maioria tinham cabelos longos e roupas largas e coloridas. Até mesmo a forma como se vestiam simbolizava que eles eram donos de si mesmos e não iriam se subjugar aos padrões da época. O movimento hippie ter surgido nos Estados Unidos se expandiu e teve influência em todo o mundo, inclusive no Brasil. Diferente dos Estados Unidos, que nos anos 60 financiava conflitos externos, o Brasil estava passando pelo período da ditadura militar. É nesse contexto que surge o tropicalismo, que não era somente um movimento contra a política brasileira da época, mas também a ruptura com a estética tradicional da música brasileira dos anos 60, adquirindo um caráter musical mais voltado para a cultura popular. Acho que já ouvi algo relacionado a isso. Existe um disco intitulado Tropicalia, não é? Sim, e foi lançado nessa época por grandes nomes do tropicalismo: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e a banda Os Mutantes, composto por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Jovens que se identificaram com o tropicalismo ou a tropicália aderiram a um estilo de vestir similar ao dos hippies estadunidenses. Foram capazes de influenciar diretamente a mudança comportamental de diversas pessoas na sociedade brasileira por meio de composições artísticas, as quais criticavam o sistema capitalista e o governo vigente.
E aqui vemos mais uma vez um exemplo de como o individual, que neste caso é um grupo de pessoas específico, a Tropicália influencia no coletivo. É verdade. No entanto, em 1969, a Tropicália teve seu fim decretado, com as prisões de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Como vocês devem saber, a ditadura militar foi marcada pela repressão e censuras intensas, o que só agravou com a implantação do Ato Institucional número 5, em dezembro de 1968. Acontece que determinadas músicas compostas por esses artistas não agradaram às autoridades, o que acabou levando a esse fim. Acho que o que é mais interessante sobre o movimento hippie e a contracultura é que ambos auxiliaram a levantar discussões importantíssimas em nossa sociedade. Dentre elas, cita-se sobre o direito das mulheres, a importância dos métodos contraceptivos, discussões relacionadas à população negra e homossexual e os impactos ambientais gerados na sociedade de consumo. Falando sobre todos esses movimentos, eu acho que vale citar um acontecimento que marcou o ápice dessa era contracultural. Estou falando do Festival Woodstock. Ah, sim, já ouvi falar dele. A proposta principal desse festival era oferecer ao público interessado 3 dias completamente voltados ao rock, práticas sexuais e uso de drogas. Estima-se que cerca de 400 mil pessoas compareceram ao festival. Woodstock foi um projeto partido por 4 jovens, John Roberts, Joey Hosman, Art Kornfeld e Michael Legg, indivíduos que juntaram suas opiniões e propostas, assim criando um festival, alcançando um público tão grande que a cidade que sediava o evento não suportou a demanda por comida e outras formas de mantimento e precisou pedir ajuda às cidades vizinhas. Logo, vê que, apesar do coletivo ter feito muitas pessoas se divertirem e aproveitarem os shows, o mesmo trouxe prejuízos e problemas, com a morte de pessoas, vítimas de overdose de heroína, rompimento de apêndice e atropelamento. E assim, percebemos que essa influência que o individual tem para o coletivo e vice-versa pode ser tanto positiva quanto negativa. Na situação em que os indivíduos participantes do movimento hippie incentivaram discussões relevantes à sociedade, o coletivo, essa influência foi positiva. Porém, na situação mencionada por Louise, foi negativa, visto que, por mais que a intenção dos indivíduos que idealizaram o festival tenha sido boa, os resultados decorrentes dessa ação não foram benéficos, uma vez que houve mortes. Você tem razão. Sabem, sempre pensei que isso do individual influenciar no coletivo só acontecia em situações corriqueiras, como debates na escola ou votações de líder de turma, por exemplo, mas todos esses movimentos nos mostram que essa influência pode atingir magnitudes enormes. É fascinante.